para a vida deles. O segundo bloqueio é tão pernicioso quanto o primeiro. Paz e graça, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série Bloqueios. Nós estamos falando sobre os bloqueios que o inimigo usa para tentar impedir eu e você de vivenciarmos aquilo que Deus tem para nós. Esse é o segundo vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, aperte as notificações, deixe o joinha e deixe o comentário o seu pedido de oração. Na última aula, no último vídeo, nós falamos sobre ensinos falsos que bloqueiam a vida dos cristãos para que eles não vivenciem o que Deus tem para a vida deles. O segundo bloqueio é tão pernicioso quanto o primeiro. Na carta de Tiago, capítulo 1, e o versículo 6, o profeta ou o apóstolo ou o servo de Deus Tiago, ele nos deixa uma informação que é muito importante para a nossa vida espiritual. Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim, vou ler a partir do 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. E não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante, inconstante e em todos os seus caminhos. Se é tão pernicioso termos ensinos falsos, pernicioso também é ter o ensino verdadeiro e não crer nele. A incredulidade é um dos grandes bloqueios da nossa geração. A incredulidade, ela tem bloqueado pessoas de viver coisas extraordinárias. E perceba, o ensino da palavra de Deus, ela tem como objetivo levar o cristão a ter fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. No próprio capítulo 11 da carta aos Hebreus fala dos grandes homens e mulheres de Deus do passado que viveram pela fé. E a sua fé são motivadoras para mim e para a sua vida, para que a gente possa também vivenciar ou desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem na nossa vida. O capítulo de número 15 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 4, diz assim, portanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Quando nós somos incrédulos, apesar de termos acesso ao ensino verdadeiro, há uma verdadeira barreira para que a gente não possa avançar nos milagres e nas bênçãos de Deus. Perceba, Deus quer que nós avancemos. O próprio Jesus, falando no capítulo 15 de João, ele disse, eu quero que vocês vão e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ou seja, Deus deseja que nós sejamos frutíferos. Em Gênesis, quando Deus vai falar sobre a criação do homem, Deus diz, produza, cresça, domine, invada a terra. Ah, pastor, o senhor está trazendo uma palavra de triunfalismo, o senhor está trazendo uma palavra sobre, como é que se diz, doutrina da prosperidade? Eu estou falando de Bíblia. Eu estou dizendo que o Senhor promoveu a igreja a ordem de avançar o reino de Deus. E o reino de Deus avança com pessoas com a mentalidade correta, mentalidades bíblicas, mentalidades pela palavra de Deus. Mas muitas pessoas têm a informação correta e têm a atitude errada. Muitas pessoas têm informação correta, mas a mente está bloqueada pela incredulidade. Quando o Senhor Jesus, na passagem, no momento que ele vai passar o mar da Galileia, ele pede os seus discípulos para navegarem e ele vai dormindo na polpa. Uma grande tempestade aparece, Jesus ele é despertado pelos discípulos para repreender, e quando ele repreende, ele diz, homens de pequena fé, por que duvidastes? Ou por que vocês não têm fé? Os versículos acima desse mesmo texto, Jesus está falando sobre o grão de mostarda. Jesus acabara de ensinar para eles que uma fé, não do tamanho, mas como um grão de mostarda, era o suficiente para fazer eles pararem uma tempestade. E agora eles estavam bloqueados. A palavra de Deus diz, por que vocês são tão tímidos? E timidez nesse texto não fala daquela atitude de não ter coragem de chegar numa moça, de não ter coragem de falar em público. Não é essa timidez. Ele está falando de intimidação. Quantos cristãos estão intimidados?
Quantos cristãos conhecem a palavra, conhecem textos bíblicos, mas têm a mentalidade correta? Paulo orienta no capítulo 12 que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Muitas pessoas ainda não foram transformados porque estão bloqueados, porque a mente deles ainda está com a atitude errada devido ao conhecimento do mundo não ter sido substituído pelo conhecimento da palavra de Deus. E perceba, nessa exortação aqui de Tiago, ele começa dizendo ou fazendo a denúncia exatamente sobre o desprezo à Escritura, quando ele diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele está falando o quê? Da falta de sabedoria. Sabedoria é o uso correto da inteligência. E aqui na própria carta de Tiago, ele vai falar sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana terrena, a sabedoria divina espiritual. Então perceba, ele diz ainda, peça a sabedoria, mas peça com fé, sem a qual, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante a onda do mar, agitada pelo vento. Versículo 7 termina dizendo: não imagine tal pessoa que assim receberá qualquer coisa do Senhor. Então perceba, está vendo por que muitas coisas não avançam? Toda vez que Jesus vai fazer um milagre, ele pergunta à pessoa: o que queres que eu te faça? E Jesus, como Deus sabia que ele era onisciente, o que a pessoa queria? Ele queria que a pessoa verbalizasse a sua fé, para que a pessoa dissesse qual é a fé que ela tem, o que ela acredita que Deus pode fazer. Então, quais são as coisas que você tem orado? E a pergunta é: você tem orado com fé, acreditando que Deus vai fazer isso? Porque essa fé, ela faz você agir, ela faz você ter atitude. É igual Davi na frente de Golias, ele vai para cima do gigante, porque ele diz: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, se eu sei em quem eu tenho crido, eu faço como Paulo que diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Passar lutas ou passar dificuldades, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Por que, pastor, eu posso? Porque há uma fortaleza espiritual para atravessar guerras e há uma fortaleza espiritual para vencer demandas. Então, que neste dia você entenda que o desejo de Deus é que o seu crescimento espiritual não seja bloqueado pela sua falta de fé nas escrituras ou no conhecimento que você já tem, porque isso faz com que você tenha a sua vida bloqueada e a sua vida totalmente estagnada. Mas hoje, em nome de Jesus, a sua vida vai ser próspera, porque o Senhor tem propósito com ela, para que outras vidas vejam você, glorifiquem o Deus do céu e através do seu testemunho, Ele possa abençoar muitas outras vidas. Seja livre da incredulidade, seja livre do conhecimento falso, seja livre dos bloqueios e viva para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, traga mais pessoas para estar aqui, tenho certeza que serão dias abençoadores para a glória do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.